A gente vai iniciar esta edição com um pouco de indignação porque a madrugada foi de muita chuva em Parnaíba. Quem acordou cedo já viu o impacto da forte precipitação em vários pontos da cidade, alagamentos, ruas intrafegáveis e famílias que tiveram as suas casas invadidas pela água. A região do famoso Piscinão, no bairro Piauí, foi apenas uma das mais afetadas novamente. A nossa equipe esteve lá para ouvir os moradores e entender como eles estão lidando com essa situação. Acompanhe agora na reportagem. Após uma noite de chuva intensa, o cenário nesta manhã era de destruição. Árvores caídas interditaram vias públicas, muros foram derrubados pela força da água e moradores enfrentam transtornos. O volume de chuva chegou a 170 milímetros, de acordo com a Secretaria Estadual do Meio Ambiente e Recursos Hídricos, SEMAR. Nos últimos 5 dias, já choveu mais de 60% da média esperada para todo o mês de março. Para Antônia Maria, essa não é uma novidade. Há 42 anos, ela convive com os mesmos alagamentos na rua Coronel Pacífico, no bairro São José. Cena que se repetiu na rua 13 de Maio. Praticamente intrafegável. Para ali morava minha sogra, mora minha família também, né? Entrou água na casa da minha sogra, na casa do meu cunhado. Todo mundo ali ficou uma situação crítica. Tudo cheio d'água. É muito ruim ficar o dia todinho, a noite todinha com os pés dentro d'água, né? Mas o outro dia também teve chuva que entrou, ficou aqui, lá também entrou água, em umas casas, outras não. Mas a culpa disso é a bomba, né? Os pessoal não consertam, vão querer consertar quando tá, né? E às vezes falta luz, não faltou luz, não foi culpa da luz, né? Foi culpa da prefeitura mesmo que não conserta, né? Todos os anos, não tem, todos os invernos é assim. Aqui no nosso pedaço ali não tem, e aqui também se a bomba der o prego, todo mundo aqui fica situação horrível. Além do grande volume de chuva, o entupimento dos bueiros agrava a situação. Bernardo Filho denuncia que o lixo acumulado impede a drenagem da água, deixando as ruas completamente alagadas. Para ele, a responsabilidade é das autoridades, que pouco fazem para resolver o problema. Aí, cadê o pessoal? Não vem desentupir esses bueiros. Às vezes a gente faz uma vaquinha com a turma, a gente desentope, ainda mais quando é esse período de inverno. E é isso mesmo, pô. Todo ano é a mesma coisa. Tudo alagado aqui, tudo esculhambado. Também cabe também o consentimento da população de não jogar lixo na rua. Com certeza, mas aqui todo mundo é uma comunidade. Aqui todo mundo jogar lixo na rua, se alguém vir, a gente mesmo multa eles. Não com dinheiro, mas sim com palavras. Em outros pontos da cidade, os estragos são ainda mais evidentes. No bairro Alto Santa Maria, veículos ficaram quase submersos em um terreno tomado pela água. As enchentes aqui na área do Piscinão, no bairro Piauí, é uma coisa recorrente, já acontece há vários anos, inclusive, eu estou aqui com o seu José, que foi para São Paulo, retornou e essa situação aqui se repete ano após ano, não é? É, ano após ano, sempre continua nesse lugar mais baixo aqui na Barra do Piauí. Na época que eu estava aqui, que eu morei aqui, que eu cheguei aqui, rapaz, em chove, esses lugares baixos também continuam dessa maneira, todos os anos de inverno bom fica dessa maneira. E aí, como é que fica a situação dos moradores, né? Acabam perdendo os móveis todos os anos. Eles que perdem os móveis, eles que abandonam a casa pelos dias, depois volta de novo, quando as águas afastam, aí vem de novo. E eu sou testemunha disso também, que a prefeitura tem ajudado esse povo que fica assim, dessa maneira, assim, desobrigado, alagado, e a prefeitura sempre ajuda muito esse povo. Para resolver esse problema aqui, tá complicado, viu? Porque quando é época de política, a gente sabe que todo mundo vai fazer campanha aqui, nessa área aqui. Mas aí depois que passa a política, tá aí, acontece isso daqui. Nunca que é tomado assim o pessoal tomar atitude nem nada. Diz que existe projeto, mas esse projeto nunca quer colocado em prática. E aí a gente está aqui, sofrendo. Né? Todo ano é essa mesma coisa. Aqui, eu, graças a Deus, eu não perdi nada assim, porque eu tomo minhas precauções. Mas esse povo que mora do lado de lá da rua, que é mais complicado para fazer alguma coisa, aí lá é mais baixo, né? Aí a água, quando vai, às vezes, quando ela não entra pela frente, ela entra por trás.
lá pelos fundos. Porque aquilo ali é uma região tipo uma lagoa, né? No comércio, a situação não é diferente. O barbeiro Leomar Araújo, conhecido como Sombra, ainda tenta retirar a água que invadiu seu estabelecimento. Ele faz um apelo às autoridades para que medidas sejam tomadas antes que novos prejuízos aconteçam. O caso aqui é pela segunda vez, né? A primeira vez foi em 2019, né? Só que assim, aqui eu tô aqui desde 2010 e é toda essa situação aí, ó, entendeu? Vem prefeito, vem vereador, vem tudo. Na hora das políticas tá todo mundo aí, entendeu? Mas na hora de fazer a solução, só nada. A verba chega, entendeu? Já teve verba para ajeitar esse piscinão e nada, entendeu? E é desse jeito aí, ó. Entendeu? É bom de vir aqui na hora para ver aqui a solução, resolver a solução pro povo aí, né? Eu não fico triste não, porque eu não tenho nada para perder, aqui é só um salão, né? Mas eu fico triste pelos outros aqui, ó, pelos meus vizinhos que moram mais ali dentro, né? Perderam a geladeira, TV, essas coisas assim, tudo que é de dentro de casa, né? E não é nada legal. Enquanto aguardam ações concretas do poder público, os moradores das áreas alagadícias de Parnaíba vivem, ano após ano, um verdadeiro pesadelo. E a única esperança é que uma chuva como essa não volte a atingir a cidade tão cedo. Olha, é inaceitável que em pleno século XXI, os cidadãos de Parnaíba continuem a sofrer com os mesmos problemas de alagamentos a cada período chuvoso. Essas recentes chuvas de ontem, que foram muito intensas, e a gente sabe que ninguém pode com a natureza, né? Mas atingiram a cidade mais uma vez, expõem a fragilidade da infraestrutura urbana e da falta de ações efetivas por Parnaíba, por parte da administração municipal. E aí o prefeito Francisco Emanuel, que está em seus primeiros meses ainda de mandato, mas que vem e elegeu-se sob uma base de uma administração que já está há 8 anos também na Prefeitura de Parnaíba, não pode ter muita desculpa, porque há 8 anos atrás, ele, que também foi secretário de infraestrutura da cidade, essas questões de manutenção de bombas, como o caso que a gente vai exibir aqui também do bairro do Carmo, e a gente fala isso em nome dessa indignação, porque a gente sabe que a gente é a voz do povo. O WhatsApp da TV Costa Norte, os nossos WhatsApps pessoais, privados, estão lotados de imagens, de reclamações da população, mas nós apenas podemos dar voz à população, às pessoas. E aí o prefeito tem que tomar pé dessa situação para justamente dar uma resposta plausível para o cidadão parnaibano. O bairro Piauí, notoriamente já conhecido como Piscinão, que tornou-se um símbolo do descaso público sem endereço, porque ano após ano, já há inúmeros anos, os moradores enfrentam as enchentes que invadem as suas casas, destroem os seus pertences, colocam a vida desses cidadãos em riscos. E aí as promessas de soluções definitivas permanecem no papel e já não adianta mais alegar quem fez e quem não fez. É importante quem está na cadeira para assumir a responsabilidade agora, fazer o papel, né? E aí, nesse momento, o prefeito Francisco Emanuel precisa tomar rédea da situação, para que justamente ele não sofra os efeitos políticos ainda no início do seu mandato enquanto prefeito. Afinal de contas, não é mais Florentino, não é mais Zé Hamilton, não é Mão Santa que está na cadeira, agora é ele que foi escolhido pelo povo para dar resolutibilidade às questões que a população enfrenta. Enquanto a população ela sofre as consequências de uma inércia de anos ou não anos, mas essa infraestrutura ela tem que ser revista. Parnaíba quer sempre dizer, e a gente se orgulha quando há modernidade em algumas frentes,
Mas questões como essa, que fazem parte do cotidiano, porque todo ano tem inverno, todo ano tem chuva forte, e a cidade ela precisa se orgulhar de uma infraestrutura de vergonha e de respeito. A prefeitura ela alega realizar as ações preventivas de assistência, mas essas medidas elas têm se mostrado insuficientes, paliativas. O piscinão é apenas uma das realidades. E aí não se trata de desobstruir vias ou oferecer abrigos temporários. É imperativo investir em obras de infraestrutura que sejam robustas para dar solução a essas questões, que solucionem de vez os problemas de drenagem e saneamento, porque todo ano vai ter chuva e vai ter enchente. Agora, se não tem infraestrutura para resolver, o problema fica exposto mais uma vez e a população, mais uma vez, sofre. E aí a gente vê a falta de planejamento urbano adequado, também a ocupação desordenada de áreas de risco que agravam mais a situação. Muitos podem dizer, mas essas pessoas elas são inadequadas porque todo ano voltam para o mesmo lugar. É onde elas dispõem para morar. E o poder público é quem tem a responsabilidade, né, de fiscalizar, de impedir construções irregulares ou dar a moradia digna para essas pessoas, bem como promover também as campanhas educativas sobre o descarte correto do lixo, como a gente vê o cidadão dizendo aí. Foi até engraçado, né, se não fosse irônico. Ele diz, a gente é que multa com palavras, já que o entupimento das galerias pluviais, que não são limpas, acabam contribuindo significativamente para os alagamentos. Nós não podemos mais aceitar desculpas ou medidas superficiais. Não dá mais. Parnaíba quer se comparar a Paris, então tem que ser com infraestrutura de respeito. É urgente que a Prefeitura de Parnaíba assuma a sua responsabilidade, implemente políticas públicas que sejam eficazes, com transparência, com participação popular, visando garantir a segurança e o bem-estar dos seus cidadãos. O desabafo aqui é também de um cidadão, porque as nossas redes sociais, o nosso WhatsApp, a gente não tem nem espaço para reproduzir a quantidade de imagens e de apelo que a população faz para nós enquanto imprensa, mas que nós apenas podemos expor e dar voz à preocupação deles. A população ela merece respeito, merece ação concreta, que coloque fim a esse ciclo de sofrimento, de abandono. É revoltante ver que, diante dessa omissão, são os próprios moradores que precisam se unir para enfrentar um problema que deveria ser resolvido pela Prefeitura. No bairro do Carmo, eu queria que o João mostrasse aqui a imagem daquela antiga bomba que tem lá, que é uma vergonha. É a população que não espera mais promessas vazias e age por conta própria para desentupir os bueiros e minimizar os estragos causados pela chuva. Os moradores ficaram lá até 3 horas da manhã, reunindo-se, fazendo manutenção dessa bomba para escoar. E aí é nesse cenário de abandono que surge a solidariedade como forma de resistência. O comerciante Fran, do Comercial Viana, e aqui não é uma propaganda, eu apenas estou precisando dar os nomes para reconhecer a dignidade de um cidadão comum que faz o seu papel. Ele que tem sido exemplo de cidadania, assumindo por iniciativa própria a responsabilidade de manter essa bomba para drenar a água empoçada, ajudando aí a evitar alagamentos ainda piores. Isso mostra que quando o poder público falha, a sociedade ela se organiza, mas essa não deveria ser a regra, e sim uma exceção. O que precisa acontecer é que a Prefeitura ela tome as providências reais. Não é aceitável que a gestão municipal deixe os cidadãos e os empresários resolverem um problema que tem solução técnica e estrutural,
que deve ser pensada, porque todo ano a chuva vai acontecer. São anos de descaso, de medidas paliativas, de um silêncio ensurdecedor por parte das autoridades. Se um comerciante pode tomar a iniciativa, por que a prefeitura não pode? Por que essas obras de drenagem, de manutenção, elas não são feitas de forma preventiva, não acontecem com a regularidade e a eficiência necessária? Até quando a população terá que escolher entre ver as suas casas alagadas, os seus móveis danificados, ou sair para desentupir os bueiros na calada da noite, com as próprias mãos? A cidade precisa de gestão, de planejamento, de compromisso. O cidadão parnaibano merece, sim, mais do que discurso e justificativas. Merece respeito e, acima de tudo, soluções concretas. É um desabafo que fazemos em nome dos nossos telespectadores. Afinal de contas, é o canal que eles encontram para dar voz às suas problemáticas, às suas questões. E aí temos mais um inverno como esse, com chuvas fortes, falta de planejamento e de infraestrutura. Enfim, a gente precisa avançar, mas fica, portanto, o desabafo da população de Parnaíba em relação a essa falta de infraestrutura ano após ano. E quem está no poder precisa encarar de forma urgente, assumir a rédea de forma urgente, para que mais uma vez a gente não veja essas questões se repetir e para que, a exemplo de a próxima chuva, ou próximo ano, ou todos os anos pela frente, Parnaíba tenha uma infraestrutura de drenagem não igual a essa antiga bomba no bairro do Carmo, que a comunidade se reúne com esforço próprio para fazer manutenção. E aqui é a própria comunidade que mandou o vídeo às 3 horas da manhã, não é, ligando a toda hora, pedindo socorro. Infelizmente a TV não funciona esse horário às 3 da manhã. Então é o espaço que a gente encontra para dar vazão e para dar aqui a vez para a comunidade mostrar o que tem sido feito e o que faz a cada inverno, que se transforma e se repete essa vergonha.